Com as bênçãos de Deus, damos início à 100ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 118. Bem-aventurados os que se conservam, sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 29.1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 99ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 99ª sessão ordinária. Leitura recebida do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 11/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei 13/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação do município de Alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-138/2015, que responde ao requerimento 109/2015, de autoria do vereador Renatinho Watanabe. 1. Existe possibilidade de aumentar a ponte que dá acesso à Estrada Municipal Aurora Coelho Serione, fazendo com que se possam transitar 2 carros simultaneamente? Resposta: o alargamento da ponte não é possível. O custo da obra é alto, visto que os apoios das cabeceiras da ponte atual são limitados àquela dimensão da ponte. Seu alargamento fica inviável em termos financeiros. 2. Em caso positivo, quando a obra poderá ser executada? Resposta: prejudicada. 3. Em caso negativo, quais os motivos que impedem a concretização da mesma? Resposta: prejudicada. Ofício 04-187/2015, que responde ao requerimento 108/2015, de autoria do vereador Renatinho Watanabe. 1. Existe a possibilidade de realizar reparos em geral nas luminárias em nosso município? Resposta: sim. Informamos que se encontra aberto o certame licitatório para a contratação de empresas de manutenção elétrica e extensão de redes do município de Alumínio. Tão logo tenhamos o termo da licitação e, consequentemente, o contrato e respectiva ordem de serviço emitida, os serviços solicitados serão executados. Para conhecimento, foram realizadas as seguintes quantidades de reparos elétricos até o presente momento. Mês de março, 68 unidades luminárias e no mês de maio, 54 unidades luminárias. 2. Há uma previsão para realizar essas benfeitorias? Resposta: ao término do processo licitatório, assinatura contratual será expedida devido à ordem de serviço. 3. Existe a possibilidade de substituir as luminárias existentes por luminárias de 2 pontos? Resposta: inicialmente não foi prevista a duplicação de luminárias. Foi previsto a melhoria de potência de lâmpadas nas luminárias instaladas. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-136/2015, que responde ao requerimento 107/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Solicitando a colocação de postes com luminária dupla no referido, ou seja, na Rua Mariana, Vila Paraíso, próximo dos números 133 e 167. Resposta: a referida instalação de luminária dupla é cabível, porém, somente será possível sua instalação após o término do certame licitatório, que se encontra em andamento, cujo objeto da mesma é a manutenção elétrica em luminárias e extensão de redes. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Requerimento 114/2015. Respondido pelo ofício 04-193. O Executivo Municipal tem conhecimento de que a Travessa Antônio Mariano encontra sem iluminação pública? Resposta: sim. Encontra-se aberto o certame licitatório para a contratação de empresa para a manutenção elétrica nos postos de iluminação pública. A previsão para a execução desse reparo é após a conclusão do referido certame,
que, não havendo impugnações, deverá estar com o contrato devidamente assinado e a ordem de serviço expedida na segunda quinzena do mês de junho. 2. Existe a possibilidade de manutenção em reparos? Resposta prejudicada. 3. Se positivo, qual a previsão? Resposta prejudicada. 4. Se negativo, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Ofício 0492/2015, que responde ao requerimento 113/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. Existe a possibilidade de se fazer acompanhamento médico para o grupo da terceira idade no CCI? Resposta. No momento não dispomos de médicos exclusivos para atendimento no CCI, porém, tanto para os que frequentam o CCI, como também os demais munícipes da terceira idade, são atendidos pela rede pública por meio de programas existentes na atenção básica de saúde. 2. Sim, quando? Resposta prejudicada. 3. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Ofício 0491, que responde ao requerimento 112/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. Qual a possibilidade de fazer a verificação e a manutenção de todas as placas dos municípios para não acontecer a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti? Resposta. A solicitação é viável e essa prudência poderá ser verificada para que não tenhamos problemas maiores com a dengue. Faremos um levantamento e orçamento para analisar a viabilidade financeira e a data para melhor darmos início a esse trabalho. 2. Existe um planejamento para realizar a verificação em todos os bairros de nossa cidade? Resposta prejudicada. 3. Quando iniciará a verificação? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Ofício 0490/2015, que responde ao requerimento 111/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. A Prefeitura Municipal poderia estar notificando os proprietários dos terrenos para que providencie a limpeza dos terrenos? Resposta. Considerando que, na grande maioria, os terrenos ao redor de escolas e creches são de domínio público e poucos de terceiros, e que sempre possuíram mato em seu entorno, devido à sua localização geográfica, a Prefeitura, nesse caso, não efetuou a notificação. 2. Se positivo, qual o prazo estabelecido para a realização da limpeza? Resposta prejudicada. 3. Caso o proprietário não cumpra com o prazo estabelecido, qual seria a sua punição? Resposta. Caso haja alguma notificação e o não atendimento, a punição seria a aplicação de multa. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Ofício 0489/2015, que responde ao requerimento 110/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. Com referência à obra de reforma da quadra Paulo Jacó, as obras que estão sendo executadas obedecem fielmente à planilha que consta no certame licitatório? Resposta, sim. Na verdade, o autor do requerimento 110/2015 é o vereador Eduardo da Delegacia. Retificando aqui. Tinha dito outro autor. B. Indicar ou apresentar planilha contendo todos os itens de obras que serão executadas no ginásio Paulo Jacó, ocasião em que solicitamos nos seja também apresentadas vistoria, laudo ou justificativo para a execução de tais obras. Resposta. As planilhas estão no processo de certame licitatório. Com relação à vistoria, laudo ou justificativo para a execução de tais obras, que estão elencadas em planilha, os itens foram elencados e priorizados em reuniões com o diretor do Departamento de Esportes, Lazer e Cultura e com o diretor da Divisão de Esportes. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Solicito o secretário fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 113/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor José Roberto Pires, ocorrido no dia 4 de junho de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 8 de maio de 2015. Renatinho Watanabe, vereador. Passaremos então um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Roberto Pires.
Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 137/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que cresce a cada dia o número de munícipes aluminenses que utilizam os serviços dos laboratórios médicos especializados da nossa região, considerando que o crescente número de usuários aluminenses dos serviços prestados pelos AMES implica em sérias dificuldades para transportá-los, considerando que entre esses usuários muitos são idosos com pouca mobilidade e a saúde debilitada de alguma outra forma, considerando que a maioria desses usuários encontra dificuldades para viajar pela manhã ou madrugada, para retornar somente à tarde ou à noite, considerando que, além das dificuldades para serem transportados, há especialidades em que a espera por vaga no agendamento é outra questão que implica em ansiedade por parte dos usuários, é que requer a mesa ouvido plenário seja 1. Oficial da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, solicitando que seja construído e instalado um ambulatório médico de especialidades, AME, na microrregião formada pelos municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque, Ibiúna e Araçariguama. 2. Oficiado aos prefeitos dos municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque, Ibiúna e Araçariguama, solicitando apoio a essa nossa propositura. 3. Oficiado das câmaras municipais de Mairinque, São Roque, Ibiúna e Araçariguama, solicitando apoio a essa nossa propositura. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 3 de junho de 2015. Geraldo Atleta, doutora Ana Paula Neto Marqueta, Renato Yoshio Watanabe, Eduardo Bosco, Augusto Canto, Eduardo Jesus de Melo, Alexandre Rogério Amaral e Paulo Roberto da Silva. Requerimento 138/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a função de fiscalização desempenhada pelos vereadores, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A. Qual o valor recolhido através da contribuição de iluminação pública pelo Executivo? B. Quantidade de pontos de luz com os respectivos valores de potência das lâmpadas. C. Favor enviar cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Companhia Paulista de Força e Luz, referente à iluminação pública municipal e dos prédios públicos. D. Favor enviar cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu-Mairinque, Serim, referente à iluminação pública municipal e dos prédios públicos. E. Favor enviar cópia das últimas 3 contas de energia fornecidas pelas companhias citadas nos itens A e B, referentes ao consumo dos prédios públicos e iluminação pública do município. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 3 de junho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marqueta, vereadora. Passaremos então ao tema livre, onde temos escrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte, a doutora Ana Paula Neto Marquete. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste e internautas que nos acompanham. A minha vinda aqui hoje é para, mais uma vez, estar conversando com a administração da Prefeitura, né, com o senhor Valdir Tizeu, fazendo aqui algumas considerações em relação ao nosso município. O que acontece? Nós vemos que, quando se vem uma lei de diretrizes orçamentárias, vem lá a previsão para a construção de prédios. Quando se faz uma alteração na lei orçamentária agora, querendo fazer um projeto suplementar, quer se tirar dinheiro para colocar, para fazer prédio de almoxarifado. Né? Então, o que a gente vem pedir? Nós não estamos precisando de prédios, né? Nós estamos precisando de atenção na saúde, na educação. Por exemplo, hoje, na Escola Figueroa, a quadra está lotada de fezes de pombo. É uma situação, a doença que causa é muito séria, a doença que pode ser causada pelas fezes de pombo. Ela pode causar cegueira, infecção pulmonar, inflamação no cérebro, infecção intestinal. Existem casos que as pessoas vão a óbito. E, no entanto, lá se tem um bebedouro que mal é coberto, tem uma cobertura super pequenininha, e essa situação está por meses naquela escola, e nenhuma atitude é tomada. Então, assim, é uma situação de risco muito séria. Nós precisamos que a Prefeitura tome uma providência nesse sentido, que limpe, né, toda aquela parte da quadra, que faça a cobertura desse bebedouro para que não tenha o risco de cair fezes de pombo ali. É uma doença muito perigosa. Então, o que a gente precisa é que seja investido, né, nas pessoas, na escola,
no funcionário público, e não que sejam construídos mais e mais prédios. Não é isso que a população está precisando, né? Eu sei que os prédios são mais visíveis, né, no caso de reeleição e tudo mais, mas não é isso que a população precisa. A população precisa de incentivo. Por exemplo, hoje os funcionários, cerca de aí, 80% dos funcionários têm uma média de um salário de R$1.000. R$1.000 com os descontos, tem gente que chega a ganhar um salário mínimo. Como que a pessoa pode ter motivação para fazer um bom atendimento, sendo que ela tem contas para pagar? Na maioria das vezes, ela mora de aluguel, porque aqui também nós não contamos com nenhum projeto habitacional. Foi-se falado no início dessa administração que iriam sair os prédios, né, pelo CDHU, mas até agora a gente não viu nada. Então, a população está numa situação difícil, o funcionário público está numa situação muito difícil. Nós sabemos que o orçamento, ele passou de 47 milhões para 63 milhões. Teve um aumento aí de mais de 60%. Então, nós precisamos que seja investido nas pessoas, nos funcionários, nas escolas, na saúde. Por exemplo, aqui no meu gabinete, eu recebo diariamente 7, 8 pessoas procurando emprego. Para nós, como vereadores, é muito difícil, porque a pessoa pensa que você tem como ajudar. Só que, infelizmente, hoje aqui em Alumínio, está muito difícil, não tem emprego, né? Nós sabemos que não estamos vendo a possibilidade de vir nenhuma empresa para cá, mesmo porque nós até encaminhamos ao prefeito uma lei de incentivo fiscal, onde essa lei foi pronta, era só o executivo assinar e mandar para o legislativo aprovar. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma lei de incentivo fiscal, ela não pode ser redigida por nós e aprovada por nós. Ela tem que vir do executivo. Então, o que acontece? Eu mandei um modelo totalmente pronto para que só mandasse para nós. Porque, quando se fala em tributos, nós, como legisladores, não podemos fazer, porque é um vício de iniciativa. No caso de tributos, de isenção e diversas coisas que geram custos para a prefeitura, a lei tem que vir do executivo para o legislativo. Só que, mesmo sabendo disso, a gente fez um requerimento, pesquisou várias leis, criou uma lei de incentivo fiscal, enviou para o prefeito, mas a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido. Como que nós vamos fazer com essas centenas de pessoas desempregadas no nosso município? É isso que a gente quer ver, né? Não pense que a gente está aqui para criticar, a gente está aqui opinando, pedindo, fazendo sugestão. Só que, infelizmente, eu, pelo menos, não sou ouvida. Muito pelo contrário, parece que se eu pedir A, faz B, né? Então, é uma situação muito difícil. Eu queria falar aqui também, né, agradecer a deputada Rita Passos, porque hoje a gente está vendo aí o recapeamento da Rua Paulo Dias. Ela enviou para o município, em abril do ano passado, uma verba no valor de R$160 mil, para pavimentar uma parte da Rua Paulo Dias. Né? Então, nós sempre estivemos com ela, porque o nosso papel como vereador é esse, buscar verbas, né? Fiscalizar o executivo. Infelizmente, nós não temos o poder de realizar a obra, né? Isso quem faz é o Poder Executivo. E ficou lá todo esse tempo, desde abril do ano passado, mas agora teve início. Tenho que dizer também que parte dessa verba também veio da deputada Maria Lúcia Amari, né? Então, aqui, eu, o vereador Augusto, estivemos trabalhando aí nesse sentido para trazer essas verbas. Eu, através da Rita Passos, ele, através da Maria Lúcia, e hoje está sendo feito. Eu estou vendo que está acontecendo a pavimentação está ocorrendo em determinados trechos, né? Mas, pelo que eu havia entendido, até pela faixa, né, recapeamento da Rua Paulo Dias, eu espero que seja o recapeamento total que vai ser feito, né? Assim que a gente espera.
mesmo porque esse dinheiro está nos cofres da Prefeitura desde abril do ano passado. Eu queria agradecê-la também pela van que ela enviou aqui para o nosso município, que hoje leva os munícipes, os pacientes, para o AME em Itu. A verba que ela enviou também para a reforma do ginásio Paulo Jacob, que também veio para cá, né, no final do ano passado. E também ajudou com a documentação desses 3 ônibus escolares que estão aí. Então, a minha fala hoje aqui é para, primeiro, pedir providências em relação à Escola Figueroa, porque aquilo lá, essa doença que causada pelas fezes do pombo, ela pode matar. E lá é um local que tem crianças, a gente precisa de providências nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria falar é em relação à Escola Rodovalho. Nessa semana, uma funcionária foi agredida com cabo de vassoura dentro da escola e ela chamou a polícia. Ela foi agredida por uma funcionária da empresa terceirizada. O que ela fez? Quando ela sofreu agressão, ela chamou a polícia. Pasmem, o que aconteceu? Uma movimentação na prefeitura, onde a senhora Tânia Bustamante, que é a responsável nesse caso, que a funcionária que chamou a polícia assine uma advertência. Então, vocês vejam só, a pessoa é agredida com cabo de vassoura por uma funcionária de uma empresa terceirizada. Ela chama a polícia e, ao invés da Secretaria de Educação, né, está ali protegendo a funcionária, ainda fica brava porque ela chamou a polícia e isso vai expor a escola. Gente, qualquer funcionário tem direito a trabalhar num ambiente seguro, um ambiente que você tenha segurança, que você tenha qualidade no seu trabalho. Agora, o que eu não consigo entender é como essa senhora que veio de uma cidade que eu não sei de onde, mora aqui há tão pouco tempo, já manda tanto na educação, né? Coisas que pessoas daqui do nosso município, que sempre trabalharam aqui, não têm a autonomia que ela tem lá dentro. Então, a gente pede aí ao administrador Valdir Tizeu que reveja isso, porque é direito do funcionário trabalhar num lugar seguro, num ambiente saudável. E quando acontece uma coisa dessa, a atitude que a gente esperava, né, da administração era acolhimento. Porque se sou eu que sou agredida, o mínimo que eu ia esperar era acolhimento dos meus chefes. Então, o que eu venho aqui dizer hoje, pedir, né, ao administrador da prefeitura que olhe para as pessoas, que olhe para o investimento na qualidade de vida dos funcionários, do ambiente de trabalho, da qualidade de vida das crianças na escola, com a limpeza adequada do local. E que nós, munícipes, não estamos preocupados com mais prédios. Prédios a gente já tem bastante. O que a gente espera é qualidade de vida para a nossa população. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Passaremos agora ao tema livre, no tempo escrito, para usar a palavra por 15 minutos, com a parte do vereador Dr. Alexandre Amaral. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, população aqui presente, aos amigos aí que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Acho que hoje a gente vem também aqui fazer uso da tribuna, né, e muito longe de críticas, mas assim como a doutora Ana Paula citou, né, de colocar também, às vezes, o nosso posicionamento com relação a alguns temas. Hoje estive na cidade de Santos, fazendo inclusive uma audiência aqui para a CBA, né? Santos tem o armazém lá 32, que é de onde partia toda a exportação, né? Onde chegava e de onde partia. E a gente sempre fala, olha, a arrecadação subiu, mas eu me recordo aqui até do vereador Jaime, olha de acender o sinal amarelo. Sinal amarelo por quê? Porque a gente realmente, do mesmo modo que nós tivemos uma arrecadação que subiu um percentual significativo, né, se comparado à arrecadação anterior, a verdade é que o país passa por uma recessão total, né, que a gente, a doutora aqui presenciona, sente na pele aqui o desemprego da nossa cidade, né, como
em outras cidades aí que a gente anda, com pessoas que a gente conversa, como as próprias empresas que tem aqui na cidade hoje enfrentam dificuldade. Outro dia, aí, numa conversa informal, né, a gente sabe que tem uma fábrica aqui de latex. Hoje é mais barato se trazer da Índia do que se produzir o material que é produzido aqui. Né? Então, assim, hoje, se trazer empresas realmente é um programa que deve ser o foco, mas que, infelizmente, talvez pelo momento, é uma situação complicada. E eu acho que essa questão que a doutora apontou de questão de investimento, realmente, investir em prédio é uma situação complicada, né? Hoje nós temos uma prefeitura que talvez daria, hoje, uma coisa totalmente fora de uma realidade para se fazer. Vai atender, evidentemente, aí a cidade por mais 1 milhão de anos, né? Mas são condições hoje que não são investimentos mais que Alumínio pode se dar o luxo, né? Hoje nós temos aqui, também foi citado aqui a questão da quadra do Figueroa, né? Como às vezes as pessoas hoje não se tem a preocupação de fazer, querem se construir, mas não se preocupam em cuidar do que se tem, né? Então eu recebi na minha casa lá uma reclamação de uma pessoa da quadra aqui do SESI, que as pessoas usam lá para treinar. Então eles vão treinar à noite, porque de dia é criança, às vezes a pessoa trabalha o dia todo e vai à noite. E não funciona o sistema elétrico da quadra. Talvez um problema pequeno, que a gente até deixa aqui o pleito para que seja corrigido, né, para que seja mandado lá um profissional para verificar esse problema. Até porque no passado, aí, salvo o ano passado, já foi feito. O pessoal fez uma vaquinha ali e alguém fez algo ali meio que improvisado. Então que a prefeitura cuide disso. E justamente nessa linha de não se falar que talvez o momento não seja realmente de se investir em prédios e se investir em pessoas, eu não ia hoje fazer uso da tribuna porque eu ia fazer esses requerimentos aqui na próxima semana. E eu acho que o vereador Beto sabe bem do que eu estou falando. Há alguns dias, né, a Terceira Idade fez um evento, né, um bailinho lá de confraternização, né, de coisas. E aí você vê as pessoas falarem em construir prédio de 300 mil, R$1 milhão, e aí a promoção, a prefeitura falou, a gente não pode fazer esse evento mensalmente, porque nós não temos R$400 para gastar aqui com vocês. Quer dizer, você como vereador, sabe, o momento está difícil, mas dá vontade de, como dizer, ir ali no Bradesco, pegar emprestado dinheiro, faço aí, gasto os 4 mil por ano para se fazer o evento. Por quê? Porque aquilo ali, eu acho que o Renatinho também passou por lá, foi num dia triste aqui para o Alumínio, né, que teve o óbito da pastora e teve do seu Brizotti também. Então, alguns vereadores que costumam não participaram, acho que eu com o Beto, que a gente ficou um maior tempo lá. E você acaba vendo isso, assim, a alegria daquele pessoal, né, ele está participando de um negócio pequeno, relativamente pequeno. E em contrapartida, você não tem a estrutura necessária, os R$400, ou seja, se você dividir por mês, deve dar R$8 por dia, um pouco mais, aí R$12 por dia. Quer dizer, não se tem esse tipo de investimento. Não pode. Aí eu pergunto, não pode. Mas tem tanta coisa que a gente vê aí que também não pode pela lei, que você não tem como explicar lá para uma senhora de 70 anos, né? Olha, a prefeitura não tem dinheiro e tem um orçamento de 60 milhões e não pode fazer aquilo. E a prefeitura precisa rever também, não só fazer as obras, porque algumas pessoas que passaram pela prefeitura no passado e que hoje estão aí de volta, são obras que, assim, foram feitas, hoje eu vejo também, para inglês ver. Se você for lá no CCI, não cabe 20 pessoas dentro do salão de festa que foi feito lá, do salão que é para receber. Então você vê a falta de visão que se tem para construir um prédio. Então hoje a gente roga aqui, ao invés de se construir de repente um almoxarifado, já foi sugerido que se coloque aí no prédio da prefeitura, use outras localidades, o SESI aqui vai ser liberado, que se aguarde. E nesse paralelo de se investir em pessoas, que se invistam também. A gente sabe que né, nós temos as crianças, nós temos adolescente, tem um esportista, né, tem todo mundo, mas que se invista na pessoa que tem... que já está na terceira idade. Hoje, aqui em Alumínio, eu sinto assim, que eles estão desamparados. Desamparados por quê? Porque não se manda lá um professor para dar uma atividade física, para fazer uma terapia, o que tem é voluntário, não tem aquela questão fixa. O espaço que você tem lá é um espaço ridículo, que as pessoas pedem lá, olha,
derruba essa parede, aqui vem uma senhora para você. Olha, vereador, é só derrubar essa paredinha aqui e puxar ela mais 1 metro ali que já está ajudando. E a gente saber que se olhasse com carinho no orçamento desse tamanho, a gente poderia construir ali uma espécie de um barracão, uma área coberta, né? Hoje, imagine uma pessoa de idade fazer um exercício no relento, no friozinho da manhã aí. Então a gente pede atenção, né, para que você ajude ali a se manter aquele local limpo, o CCI. Aquela academia ao ar livre, ali, não tem um equipamento que funcione. Qual é a dificuldade? Para que fazer um prédio se você não consegue cuidar do que você tem? Né? Você querer construir um campo de futebol na sua casa e a piscina está, como diria a Cazuza, está cheia de ratos, né? Não é a música que se fala? E não se mexe nisso. Então, assim, nessa linha aqui, aproveitando o que foi dito pela doutora Ana Paula, bem salientado, eu acho que é isso que faz. O dinheiro do povo tem que se gastar com o povo se sentir feliz. Né? E hoje eu aproveito esse gancho aqui, deixando de lado, talvez um pouco aí, os adolescentes, tal, mas focando nesse grupo da terceira idade. Pedir uma atenção especial lá, que se reforme aqueles aparelhos de ginástica ao ar livre, né, para que possa atender a finalidade. Ler um requerimento hoje aqui sobre se mandar um médico para fazer os exames periódicos daquele pessoal. Concedo sim, vereador. Da sessão de médico, né? Nós vimos esse dia que é possível. A prefeitura cedeu lá para o projeto da escola da família, profissionais de saúde, né? Pelo menos a informação que nos deram é que cedeu. Então, qual a dificuldade que tem de ceder semanalmente 2 profissionais de saúde para o CCI? Como é a discussão que eu tenho para a educação, etc. Então, que pode se fazer, pode. A questão é para quem que quer fazer. Eu acho que deveria, sim, olhar com bons olhos nesse sentido, mesmo porque essas pessoas já contribuíram demais para a formação do município, com o seu imposto, com a fixação de domicílio dentro da nossa cidade. Então, merecem todo o amparo do Poder Executivo. Obrigado, vereador. E é isso, a gente roga para que se dê uma atenção. Quem sabe aqui no orçamento, até conto aqui com os colegas, vou propor uma emenda aqui, tentar destinar uma verba justamente para ampliar aquele espaço, o Beto lá, a gente conversou bastante. A pessoa vai lá, sei lá, fazer alguma coisa. O banco de madeira que tem lá não tem a madeira, só tem o ferro lá. Quebrou tudo, o pessoal, quer dizer, não é um local aberto, mas ninguém vai lá para substituir aquilo. Então falta esse... O pessoal fala de construir muito, fazer muita coisa, e o beabá, o arroz com feijão, a gente não está fazendo. Então fica aqui o nosso apelo, fica nosso registro, né, para que se olhe para o CCI. Tem hoje profissionais competentes que atuam lá, mas que dê estrutura para que esse pessoal possa dar um carinho especial para essas pessoas, como o vereador Eduardo falou, que muito contribuíram já para a nossa cidade. Eu queria tocar num assunto também hoje aqui, antes de falar, hoje eu conversava com o vereador Bosco. Você passa dia de sábado, já apelidaram lá de La Bomboneira, o campinho que tem lá do lado. Por que não se põe uma trave decente lá de metal? Não, se mantém, as pessoas têm que ir lá, saber fazer, cortar um pedaço de madeira e fazer. Por quê? Porque o esporte não vai lá. O que custa se fazer uma trave de metal, a não ser que o engenheiro da prefeitura queira contratar empresa aí de outro lugar, daí custa caro. Mas com bom senso, com a boa vontade, dá para fazer. Dá para fazer. Para o pessoal de lá ajuda, é só dar um empurrãozinho que o pessoal de lá cuida. Então, assim, a gente também deixa esse pedido, tinha comentado com o vereador. Por quê? Porque nós somos a cidade que a gente se dá o luxo de receber um ônibus do Estado, receber 3 ônibus, deixar parado ou usando aqui para projetos que a gente não vê, e pagar o ônibus uma fortuna para levar os alunos que têm portadores de necessidades especiais, né, que é merecido, que tem que se amparar, para se levar. Mas que a prefeitura hoje tem as ferramentas para atender. A prefeitura hoje recebeu equipamentos novos do governo, que a cidade que não tem dinheiro usa aquilo, para aquele ônibus, porque são ônibus 0 quilômetros, adaptados para cadeirante, com cinto de segurança, com tudo. Mas não. Se prefere deixar esses ônibus aqui fazendo que atividade, eu, sinceramente, projeto da área de educação, eu não vejo nenhum projeto que demanda o uso desses ônibus, e se pagar a empresa. Então, foi prometido aqui que em dezembro
iria se rever isso, que esses ônibus seria colocado cortina, seria colocado alguma coisa que faltava e seria atendido. Mas já estamos aqui em junho e a Jundiaí ainda está ganhando o dinheiro dela. Ainda está indo lá para São Roque, para Mairinque e deixando esses ônibus parados. Então, se a gente tem o luxo de pagar isso aí, que a gente pegue esses ônibus e devolva para o Estado ou dê para o município aí que vá fazer uso. Porque é uma judiação receber um equipamento desse que custa aí 300, 400 mil reais. Nós temos 1 milhão de ônibus e está fazendo o que a gente está fazendo, deixando lá no sol para consumir, como já foi dito aqui em outras ocasiões. Então a gente reforça aqui o que foi dito, deixando aqui as nossas opiniões. Porque hoje, os próprios prédios aqui da prefeitura, se fala de fazer próprios públicos. Se for olhar a obra aí, olha, tem cada engenheiro que assinou umas obras aí que é complicado, viu? Obra nova aí que não atende e está destruída por falta de projeto, à época de projeto sério. Então a gente roga aqui pela terceira idade, roga aqui pela essa questão do esporte aqui da quadra e, acima de tudo, por essa questão do ônibus. O orçamento subiu. O Brasil inteiro está em crise. O Brasil inteiro está numa época de recessão. Se a gente tem esses ônibus para atender essa finalidade que já veio para isso, por que a gente tem que pagar a Jundiaí? Por quê? Queria que alguém tivesse a resposta, que desse uma resposta satisfatória. Desejo uma boa noite a todos. Não havendo mais... Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Aquele que for favorável permanecer em comissão, ao contrário que se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre Amaral, ficando assim suspenso o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei 7/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Solicita ao vereador secretário Geraldo Atleta fazer a leitura em seus pareceres. Alumínio, 30 de abril de 2015, mensagem número 7/2015. Senhor presidente, submetemos por intermédio de Vossa Excelência a apreciação desse egrégio legislativo o projeto de lei 7/2015 e seus anexos, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento fiscal do município para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento às disposições contidas no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, como também disposta na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Orgânica do Município de Alumínio. Os programas ora priorizados estão em consonância com o estabelecido no Plano Plurianual, que compreende o período de 2014 a 2017 e ainda atende às disposições contidas no projeto AUDESP. Afirmamos que a situação financeira do município está estável, razão pela qual adiantamos que não temos pretensão de realizar qualquer tipo de renúncia de receita no exercício de 2016. Ademais, informamos que os serviços prestados pelo município são satisfatórios. Assim sendo, submetemos a essa edilidade o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Projeto de lei número 7/2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das diretrizes gerais. Artigo 1º. A elaboração da proposta de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 abrangerá os poderes legislativo e executivo, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes aqui estabelecidas. Artigo 2º. O projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2016 será elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas nessa lei, aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Alumínio e na legislação federal vigente, em especial a Lei 4.320/64 e a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 2 das metas fiscais. Artigo 3º. A proposta orçamentária para 2016 conterá as prioridades da administração estabelecidas nos anexos 5 e 6, que faz parte integrante desta lei. Parágrafo único. As metas e prioridades fixadas nos anexos 5 e 6, de que trata este artigo, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária para 2016, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Artigo 4º.
O Poder Executivo encaminhará sua proposta orçamentária para 2016, observando as determinações contidas nesta lei até o dia 30 de abril de 2015, para ser compatibilizada com os demais órgãos da administração. Artigo 5º. Os valores da receita e da despesa serão orçados com base no artigo 12 da Lei 101/2000, considerando-se as alterações na legislação tributária. Inciso 1. Para efeito da ressalva de que trata o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, cujo valor total no exercício não ultrapasse a 1% da despesa fixada para o Executivo e para o Legislativo. Inciso 2. As despesas com pagamento da dívida pública, encargos sociais e de salários e demais vantagens dos servidores, ativos e inativos, terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. Artigo 6º. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Urbano terão por base a média dos indicadores oficiais da inflação, INPC, IBGE, IGP-DI, FGV e IPC-FIP, dos últimos 12 meses. Capítulo 3, do Orçamento Fiscal, artigo 7º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisadas sem autorização legislativa. Artigo 8º. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender aos critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 9º. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada através de reservas de contingência. Artigo 10. A execução orçamentária anual deverá ter por meta atingir um percentual de 0,5% da receita arrecadada através de superávit financeiro. Capítulo 4. Da limitação orçamentária e financeira. Artigo 11. Em sendo necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Executivo e Legislativo até o 22º dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 1º. O montante da limitação a ser promovida pelo Poder Executivo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais classificadas como despesas identificadas na Lei Orçamentária 2015, excluídas as: Inciso 1. Atividades do Poder Legislativo constante no projeto de Lei Orçamentária 2015. E, inciso 2. Custeadas com recursos de dotações e convênios. Parágrafo 2º. No caso de estimativa atualizada da receita líquida de transferências constitucionais e legais, demonstrada no relatório de que trata o parágrafo 4º, ser inferior àquela estimada no projeto de Lei Orçamentária 2015, a exclusão das despesas de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º será reduzida na proporção da frustração da receita estimada no referido projeto. Parágrafo 3º. Os poderes, com base na informação a que se refere o caput, editarão ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencie a limitação de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. O Poder Executivo divulgará na internet e encaminhará à Câmara Municipal, no prazo previsto no caput deste artigo, relatório que será apreciado pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo, contendo: Inciso 1. A memória de cálculo das novas estimativas de receita e despesa e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira dos percentuais e montantes estabelecidos por unidade orçamentária. 2. A revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o anexo 2, tabela 2 e o anexo de metas fiscais. 3. A justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos. E 4. Os cálculos relativos à frustração das receitas, que terão por base os demonstrativos atualizados, que tratam o anexo 2, tabela 2, e demonstrativos equivalentes, no caso das demais receitas, justificando os desvios em relação à sazonalidade
originalmente prevista. Parágrafo 5º. Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e movimentação financeira, cuja necessidade seja identificada fora da avaliação bimestral, devendo o relatório a que se refere o parágrafo 4º deste artigo ser encaminhado à Câmara Municipal no prazo de 7 dias úteis, contados a partir da data em que entrar em vigor o respectivo ato. Parágrafo 6º. O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira poderá ser efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o parágrafo 4º ser divulgado na internet e encaminhado à Câmara. Parágrafo 7º. O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira ou de restabelecimento desses limites, editados nas hipóteses previstas no caput e nos parágrafos 1º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no parágrafo 5º, conterá as seguintes informações. Inciso 1. Metas quadrimestrais para o superávit primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, demonstrando que a programação atende à meta estabelecida no artigo 10. Parágrafo 8º. O relatório a que se refere o parágrafo 4º será elaborado e divulgado na internet também nos bimestres em que não houver limitação ou restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 9º. O Poder Executivo prestará as informações adicionais para apreciação do relatório de que trata o parágrafo 4º no prazo de 5 dias úteis do recebimento do requerimento formulado pela Comissão de Finanças do Poder Legislativo, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Artigo 10. Não se aplica a exigência do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira proporcional às reduções anteriores efetivadas, quando tiver sido aplicado a essas reduções o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 11. O Departamento Municipal de Finanças manterá atualizado no respectivo sítio da internet demonstrativo bimestral com os montantes aprovados e os valores da limitação de empenho e movimentação financeira por unidade orçamentária. Parágrafo 12. Os prazos para a publicação dos atos de restabelecimento de limites de empenho e movimentação financeira, quando for o caso, serão de até, inciso 1, 30 dias após o encerramento de cada bimestre, quando decorrer da avaliação bimestral de que trata o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 2. 7 dias úteis após o encaminhamento do relatório previsto no artigo 5º, se não for resultante da referida avaliação bimestral. Parágrafo 13. A execução das despesas discricionárias do Poder Legislativo, recorrente da abertura de créditos suplementares especiais e da reabertura de créditos especiais no exercício 2015, fica condicionada aos limites de empenho e movimentação financeira estabelecidos nos termos deste artigo, exceto quando as referidas aberturas e reabertura ocorrerem à conta de excesso de arrecadação de recursos próprios financeiros e não financeiros, apurado de acordo com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 12. É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações de qualquer recurso do município, para o custeio de despesa de competência de outros entes da Federação, salvo os autorizados mediante convênio, acordo ou ajuste em andamento. Artigo 13. As prioridades estabelecidas no anexos 5 e 6 da presente lei poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificada na mensagem de encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, estejam compatíveis com o plano plurianual. Parágrafo único. Os programas estabelecidos na presente lei, demonstrados através dos anexos 5 e 6, e impressos no formato do projeto AUDESP, terão prioridade sobre os ajustes verificados na lei orçamentária. Artigo 14. Não poderá ser encaminhado o relatório ao Poder Legislativo para a inclusão de novos projetos, caso esse venha a prejudicar o andamento dos projetos em andamento. Artigo 15. Até 31 de outubro de 2015, o Executivo deverá submeter ao Legislativo proposta de alteração da legislação tributária que objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais de arrecadação a serem implementadas na forma do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 16. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2015 o projeto de lei do orçamento anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para a sanção. Artigo 17.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento de despesa, bem como transpor, remanejar ou transferir recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou ocupações especiais, podendo ser feito por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por ato da mesa da Câmara Municipal no âmbito legislativo. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 18. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos da Lei Complementar nº 101/2000. Parágrafo único. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações que não estejam previstas na programação de desembolso. Artigo 19. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alemão, 30 de abril de 2015, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 7/2015. Em discussão. Augusto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de lei 7/2015 aprovado por 9 votos. Em primeira discussão. Segunda discussão do projeto de lei 8/2015, que dispõe sobre alteração do artigo 11 da Lei Municipal 1757/2014, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2015. Pois não, vereador? Como se trata em segunda discussão, o senhor vai mandar o secretário que leia, eu solicito suprimida a leitura. Coloco em discussão o pedido do doutor Alexandre Amaral de suprimir a discussão do projeto de lei 8/2015. Suprimir a leitura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis para permanecer como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do doutor Alexandre Amaral de suprimir a leitura do projeto de lei 8/2015. Passamos direto, então, à discussão do projeto. Coloco em discussão o projeto 8/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aprovado o projeto 8/2015, segunda discussão, por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 5/2015-L, que dispõe sobre revisão anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, de que trata o artigo 37, inciso 10 e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Projeto de lei 11/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Projeto de lei 13/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação do município de Alumínio. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.